E você já deu graças a Deus hoje? Estamos aqui com mais um devocional diário, palavra de Deus e oração para o teu coração. E hoje eu quero falar sobre o profeta Jonas. Será o que ele tem para nos ensinar? Nós vamos mergulhar um pouquinho nesse texto que fala muita coisa boa para o nosso coração. Gente, é muito importante a gente saber quem é exemplo para nós, não é? Mas é importante também, muitas vezes, olhar para aquilo que não é exemplo e nós devemos, é claro, evitar os erros que as outras pessoas já cometeram. Isso acontece com Jonas. Jonas foi alguém que tentou fugir de Deus. O Senhor Deus disse para Jonas, e ele era profeta, para que ele pregasse à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, que à época contava com cerca de 120 mil habitantes, o que era muito para a época. Não é? E o texto diz no capítulo 1, no verso 3, que Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, já apontando aqui que ele está em sentido contrário à ordem e à vontade do Senhor Deus. E o texto diz que ele, descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Veja, todas as vezes que você tentar desobedecer a Deus, vai aparecer um recurso para levar você. Todas as vezes que você disser, vou fazer alguma coisa errada, algo que desagrada a Deus, vou desobedecer a Deus, sempre vai ter alguém para te dar uma forcinha. Sempre vai ter um navio ligado com os motores na direção contrária. Portanto, veja, você não pode esquecer que facilidade nem sempre é vontade de Deus. Olha, está tudo dando certo, então deve ser por aqui mesmo que eu vou. Cuidado com isso. Ele estava fugindo de Deus e tinha ali um navio a jeito, na hora, certinho, não é? Aparentemente correto. E o texto diz que ele desceu para Jope, não é? Todas as caminhadas que temos para longe da presença de Deus é uma caminhada de descida. O texto diz que ele pagou a passagem a fim de embarcar nele. Esse é mais um elemento. Todas as vezes que você desobedecer a Deus, você vai pagar o preço. Você vai pagar a passagem. Você vai pagar o pedágio. Deus não tem compromisso com aqueles que desobedecem. Deus não investe na vida daqueles que estão na direção contrária. Eu não estou dizendo que se você tem recursos, você está na vontade de Deus. Não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que todas as vezes que você desobedecer ao Senhor, você pagará o preço disso. E o texto diz que ele embarcou a fim de ir para Tarsis, ou seja, ele estava intencionalmente indo para longe da presença do Senhor. Bem, o texto diz que por causa disso, Jonas passou por um grande vento, por um forte vento, e, é claro, envolveu toda a embarcação naquela quase tragédia. Todas as vezes que desobedecemos a Deus, conforme diz o texto aqui, nós também envolvemos outras pessoas que nada têm a ver com a nossa desobediência. O texto diz que o Senhor enviou um vento sobre o mar, caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja que a desobediência não só envolve aquilo que vai fazer mal para nós, mas também aquilo que vai fazer mal para aqueles que estão ao nosso redor. Naquele barco, todos queriam saber, naquele navio, todos queriam saber quem era o culpado por aquela tragédia. Isso está no versículo 7. Até que chegaram a Jonas e descobriram que ele estava fugindo de Deus. E ele confessa isso no versículo 9.
os homens ainda tentaram se esforçar para controlar o navio, mas não conseguiram. Então, Jonas disse: olha, eu preciso ser lançado ao mar para que essa fúria seja aplacada. O texto diz que quando isso acontece, verso 17, Deus preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Veja que essa é uma história repetida no Novo Testamento e que aponta para a misericórdia de Deus. Deus manteve Jonas vivo por 3 dias no ventre do peixe. No capítulo 2, Jonas orou por misericórdia. No capítulo 3, ele foi obedecer a Deus, porque ele foi lançado na praia sentido Nínive. E aquele povo se converteu ao Senhor por causa da pregação de Jonas. O que queremos dizer com essa palavra? Não é? E o texto tem mais um capítulo, não é? Mas é suficiente para que entendamos que a desobediência a Deus não vale a pena. É importante para que entendamos que, de fato, obedecer a Deus, embora não seja em algum momento agradável, é sempre o melhor. É muito possível que alguns que estejam aí ouvindo essa palavra já tenham sentido o peso da desobediência, já tenham sentido as consequências da desobediência, mas ainda há tempo. Ainda que a desobediência já tenha sido praticada, é possível pedir perdão a Deus. No capítulo 2, Jonas ora do ventre do peixe. Jonas está sentindo que ia morrer. E ele no verso 7 diz: eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia e a minha oração chegou a ti. Veja que agora a desobediência foi transformada em quebrantamento. Essa é a nossa esperança. O nosso Deus, que é aquele que nos quebranta, que nos cuida, que nos sara, que nos abençoa, é aquele que nos ergue. Infelizmente, nós temos acessos de rebeldia como seres humanos que somos, mas Deus, que é misericordioso, Ele nos põe de volta no prumo, Ele nos põe de volta no trilho da sua vontade. E essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, que Ele faça assim conosco todas as vezes que tentarmos fugir da vontade e da ordem que Ele emitir. Que a graça de Deus te dê um coração obediente, lembrando que não vale a pena fugir daquilo que o Senhor tem te ordenado. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa manhã e te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. E agora, Senhor, pedimos, dá a nós um coração obediente. Dá a nós, Senhor, um coração grato. Dá a nós, meu Deus, a direção da Tua vontade. E nos ajuda, ó Senhor, a entender quando o Senhor ordena. Dá-nos, Senhor, um coração que recebe as Tuas ordens com alegria. E nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós desobedecemos a Tua voz. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia e converte o nosso coração à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Um dia mais que abençoado. Que a graça do Senhor, nosso Deus, esteja sobre a vida de vocês de maneira abundante, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Até o próximo episódio.